Olá! Muita gente me pergunta por que os aditivos químicos fazem tão mal? E quais são os aditivos químicos presentes nos produtos alimentícios, né? Onde tudo que está no supermercado, quais são esses aditivos que nos fazem mal? Então, antes de começar a falar detalhadamente sobre os aditivos, eu vou explicar para você como é que o nosso corpo funciona, né? Como eu sempre gosto de fazer. Então, o nosso corpo, ele é feito de natureza. Então, ele reconhece alimentos naturais, ele reconhece natureza. Quando a gente come alguma coisa que ele não reconhece como combustível, a primeira reação do organismo é dar pra gente dor, é dar pra gente uma inflamação. E isso geralmente vai atacar o teu órgão, a tua parte mais sensível. E então, às vezes a cabeça, numa dor de cabeça, às vezes no estômago, na barriga, às vezes numa articulação. Os nossos ancestrais sabiam disso muito bem, porque era essa maneira que eles tinham de saber se poderiam comer determinada planta ou determinado fruto, e observavam a reação do organismo, do corpo, para aquele alimento. Então, se ele tinha uma dor muito forte, ou às vezes até provocava a morte desse ser humano, né? O que não é o nosso caso hoje. E o que acontece com a gente hoje? A gente está entupido de aditivo químico, porque a indústria alimentícia ela teve que usar e abusar de conservantes, acidulantes, espessantes, flavorizantes, adoçantes, enfim. Tudo que termina com ante na grande maioria, são aditivos químicos que a indústria utiliza para quê? Para manter as características originais daquele alimento. Por exemplo, você já tentou fazer um pão na sua casa? A gente faz um pão delicioso, com ingredientes naturais, com farinhas, com os melhores ingredientes que a gente seleciona. Mas daí o que acontece? No dia seguinte, às vezes 2, 3 dias depois, o pão já começa a ficar duro. Ele começa a perder aquela consistência macia, né? Então, a indústria também tem esse problema. O que ela faz? Para essa massa não ficar dura, ela coloca um espessante. Para não perder o sabor, ela coloca um aroma artificial. Para não perder a cor daquele alimento, ela coloca um corante, né? Então, assim, o nosso organismo... Vamos fazer uma outra analogia com uma planta, por exemplo. Que combustível que você dá para uma planta? Espero que você me responda que você dá água para ela, né? E é o que a gente dá. A gente não dá um refrigerante para uma planta, porque não é o combustível adequado. Da mesma maneira acontece com o nosso corpo. Outro exemplo, um carro, se você dá uma gasolina que foi adulterada, esse carro vai funcionar corretamente, ou ele vai engasgar, ou ele não vai nem ligar. Então, da mesma maneira que acontece com os carros, quando ele recebe um combustível que ele não reconhece, isso acontece com o nosso corpo. Ele começa a funcionar mal, muito mal, com dores, seja na cabeça, seja na articulação. Geralmente, quando a gente come aditivos químicos, né, quando a gente come toxinas, o nosso órgão, a nossa parte mais sensível, ela tem dor, ela tem inflamação. E isso é muito ruim para qualquer um, porque começa com dor de estômago, com dor de cabeça, com dores nas articulações, com enxaqueca, né? Principalmente quem tem enxaqueca. Estamos pagando caro, muito caro, com a nossa saúde, por a indústria ter que colocar esses aditivos químicos para manter esses alimentos nas prateleiras do supermercado. Então, Daniela, quais são os aditivos químicos? Para que eles servem? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, vamos começar com o principal deles, né? Que é, por exemplo, um conservante. Para que serve um conservante? Ele retarda, né, ou impede a alteração de micro-organismos ou de enzimas, né? Ele retarda a validade
daquele produto. Então, quais são os conservantes mais comuns usados na indústria? O ácido sóbico, sorbatos, ácido benzoico, benzoatos, dióxido de enxofre, sulfitos, nitritos, nitratos. Todos esses que eu citei são conservantes que ajudam a conservar, a alterar a data de validade. Eles impedem, né, a ação de micro-organismos. Os acidulantes. Acidulantes, como o próprio nome diz, aumenta a acidez daquele produto. Então, ácido cítrico, ácido lático, ácido tartárico são exemplos de acidulantes. Também temos os aromatizantes, que dão aroma, dão sabor. Então, quando você lê um rótulo e enxerga lá e vê lá, escrito lá, aroma artificial de tal coisa, ou aroma natural de, ou aroma idêntico ao natural de. Então, são os aditivos que a indústria coloca naquele alimento para promover a diferença no sabor. Os antioxidantes, por exemplo, que retardam a oxidação, geralmente tem nomes como butil hidroxianisol. É também um famoso antioxidante que está presente nos alimentos. Nos produtos alimentícios, né? Não posso nem falar alimento, porque produto alimentício é o que está lá no supermercado na prateleira. Realçadores de sabor, né? Então, que são os flavorizantes, né? Glutamato monossódico é um grande aromatizante, é um grande realçador de sabor. O glutamato monossódico, além de ser um aditivo químico, ele tem um belo de um agravante. Ele é classificado como uma excitotoxina. Excito de excitação, né? De toxina. Então, ele é uma substância capaz de fazer com que as nossas células cerebrais disparem impulsos nervosos contínuos, né? E às vezes até condiciona a morte precoce dessas células. E aí, quem tem enxaqueca tem que fugir de glutamato monossódico, porque nós já temos um autoestímulo cerebral, né, das nossas células nervosas. Por isso que temos enxaqueca, por isso que temos dor. Então, o glutamato monossódico, ele superexcita as nossas células cerebrais. Então, ele precisa... Se a gente já sofre de estímulo, a gente não pode comer algo que estimula muito mais. E o glutamato monossódico faz isso. Além de causar Alzheimer, Parkinson... e infinitas doenças, né? Então, assim, o glutamato monossódico, além de um aditivo, é um veneno que a gente tem que ler e buscar em todos os rótulos e não comer. Quem tem enxaqueca não pode comer glutamato monossódico, mas também não só quem tem enxaqueca, porque ele é um veneno para todo mundo, causando... Tem grandes estudos já comprovando os efeitos com Alzheimer. Então, ele está presente aonde o glutamato monossódico? Em tudo quanto é lugar, em salgadinho, em embutidos, nas salsichas, linguiças, comidas congeladas, caldos de carne, caldos de legume, aqueles temperinhos, né, de amor, né, que não tem as propagandas onde falam, vou colocar amor na comida, vai lá e coloca um temperinho. Aquele pozinho branco, que eu não posso falar a marca, que os japoneses geralmente usam, os falsos japoneses, né? Porque japonês mesmo não usa o glutamato monossódico. Então, esse é um bandido que tem que ser tirado da nossa alimentação. Voltando a outros aditivos químicos, como corantes, né? Então, quando aquele produto perde a cor, por exemplo, quando a gente faz um suco verde, né? Rapidamente, em 30, 40 minutos, aquele suco já oxida, já fica um verde mais escuro, ou o suco de laranja já perde, né? Aquele sabor natural, imediato. Então, quando perde a cor, a indústria química coloca um corante, tudo para maquiar o nosso produto, aquele produto para a gente poder comer e achar que ele é uma coisa viva, e não é. Então, o corante, ele intensifica ou às vezes até dá
a cor. O corante caramelo 4 presente naquele refrigerante marrom, né, marrom escuro, para não falar nome, ele está super associado a câncer, tanto que em vários países, nos Estados Unidos, ele já foi proibido. Aqui ainda no Brasil usa-se muito corante caramelo 4, tanto nos refrigerantes, quanto em vinagre balsâmico, quanto às vezes até em shoyu eles colocam o corante caramelo. Edulcorantes. O que são edulcorantes, né? Ele confere um sabor doce. Então são sacarinas, ciclamato de sódio. Emulsificante. O emulsificante ele ajuda a misturar uniformemente aquela massa, né? Então ele emulsifica. Carbonato de cálcio, sorbato de potássio também são 2 exemplos de emulsificantes. O espessante ele dá viscosidade, né? Então, por exemplo, os espessantes são colocados para espessar a massa, né? Goma guar, goma xantana geralmente são espessantes. Os estabilizantes, o que é um estabilizante? Ele vai assegurar as características físicas daquela emulsão. Então, por exemplo, para não perder, né, a maciez, a lecitina de soja é um estabilizante, o citrato de sódio, cloreto de cálcio, né? Vou fazer um parênteses aqui para soja e para todos os seus derivados. As isoflavonas, que são xeno-hormônios que estão presentes na soja, o que elas fazem? Elas imitam o comportamento molecular do estrogênio no nosso organismo e está presente em todos os produtos em grande quantidade que tenham sojas e nos seus subprodutos. Então, o que acontece? Dependendo da porção consumida, elas afetam o nosso sistema reprodutor, causando uma disrupção funcional generalizada em mulheres e homens. Então, impactando desde a fertilidade do corpo, impactando na gravidez, passando pela formação do feto e até na vida sexual. Então, as isoflavonas, né, são xeno-hormônios que imitam o nosso comportamento hormonal. Então, tem que tomar muito cuidado com a lecitina de soja. Os reguladores de acidez, então, que alteram ou controlam a acidez, o carbonato de potássio, o carbonato de sódio, enfim, todos esses aditivos que eu falei aqui em cima, fazem mal, nos causam inflamação, nos causam alergia, nos causam intolerância e trazem dores de vários tipos, como enxaqueca, dor de estômago, dor nas articulações, doenças mais graves até como câncer. Todos os aditivos químicos estão ligados diretamente ou indiretamente, em maior grau ou menor grau, com todas essas doenças que eu acabei de falar. Como que a gente se livra deles, Daniela? É simples, lendo rótulo. Qualquer rótulo, qualquer ingrediente que tiver escrito algo que você lembre que seja um desses ingredientes que eu falei, não coma, porque o nosso corpo vai reagir em forma de dor. Outra coisa, fazer a nossa própria comida, não tem saída. Não tem saída, a gente só vai se alimentar de forma segura quando a gente faz a nossa própria comida, a gente sabe exatamente o que vai dentro dela. Então, e muita gente me pergunta, Daniela, mas como fazer uma comida natural, saborosa, gostosa, que eu não sinta vontade de comer comidas industrializadas? Para isso eu fiz um e-book de 12 receitas, tanto de café da manhã, almoço, jantar, que ajudam a prevenir as crises de enxaqueca. Então, entra no meu site, se você tem essa dúvida também, entra no meu site www.vencendoaenxaqueca.com.br e baixa esse book gratuitamente. Eu quero te ajudar a cozinhar de forma natural e saudável, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, que é a única maneira que eu sei que você gostou, se você curtir, se você compartilhar, se você marcar seus amigos aqui, vamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas. Se você gostou do que eu falei e quer acompanhar mais sobre o meu trabalho,
Eu tenho 2 sites, 2 projetos muito bacanas. Um é o danielamiguel.com, somente o .com sem o BR, onde eu tenho lá os cursos que eu dou de culinária natural, e tenho o vencendoaenxaqueca.com.br, esse é com BR, que eu coloco lá o meu programa de coaching e de apoio aos portadores de enxaqueca. Tem vários vídeos em relação a essa doença. Me acompanhe também nas páginas, nas 2 páginas, Daniela Miguel Oficial e Vencendo a Enxaqueca no Facebook, canal no YouTube. E é isso. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.